O programa Lespe em Pauta está no ar. O nosso tema de hoje é educação financeira nas escolas. Segundo o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados. E 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos estão inadimplentes. Nossos convidados para falar desse tema é o Renato Veloni, o economista, e o Paulo Azevedo, que é professor de finanças. Gente, bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado. Já na abertura eu falei endividados e inadimplentes. A gente sabe que a coisa mudou, principalmente depois da pandemia, no começo da pandemia para cá. A que se deve isso, Renato? Quem quiser falar um dos dois, Renato, fica à vontade. O que mais levou à inadimplência? Foi exatamente isso que eu falei agora? A pandemia acabou ajudando bastante para esse indicador, né? O problema de endividamento do brasileiro, ele não começou na pandemia, ele já vem desde antes. O problema do trabalho está ainda mais precarizado, mais para o informal, e a pandemia acabou piorando ainda mais isso. Agora, lógico que a gente tem, né, um fator importante para superar isso, é exatamente o tema que a gente propõe aqui discutir, que é a educação financeira, né? Quer dizer, tem modos de enfrentar essa situação e conseguir sair do outro lado de uma maneira saudável. Como é que pode, Paulo? Sair como? De que jeito? Estamos falando aqui de educação financeira. Aliás, a gente vai entrar nesse tema com educação financeira, inclusive nas escolas, que isso é muito importante. Acho que a primeira coisa, concordo com o Renato, que a situação, né, o momento, como você falou, da pandemia, piora um pouco a vida das pessoas e tal. E a gente não tem só o momento que a gente está vivendo também, né, Paulo? Não é só do começo da pandemia para cá. O momento que a gente vem vivendo já. Não, mas um ponto interessante é o seguinte, o comportamento das pessoas tem um pouco a ver, que é isso a educação resolve, e o momento da pessoa estar empregada ou desempregada é uma outra situação que também impacta, né? Então, eu acho que, assim, a gente fala da educação financeira não resolve o problema do desempregado, mas resolve o problema da pessoa saber o que fazer com o dinheiro, saber usar o dinheiro para que ela tenha uma vida plena, para que ela consiga, dentro do que ela ganha, ter um padrão de consumo, a gente chama de consumo suavizado, né? Ao longo da trajetória dela, até a aposentadoria. E o que acontece é que a gente tem alguns comportamentos que podem ser corrigidos com a educação financeira, que fazem com que as pessoas entrem nesse nível de endividamento. Por exemplo, a pessoa consumir por impulso, a pessoa não saber do que é composta a cesta de bens dela, né, as coisas que a pessoa compra, e aí a pessoa não entender que ela precisa gastar menos do que ganha. São algumas coisas que a educação resolve. Então, assim, eu acredito que o projeto pode ajudar nisso, educação financeira nas escolas. Não vai resolver o problema do desemprego, mas vai resolver o problema de comportamento de consumo das pessoas e de previsão que a pessoa tem de ter investimentos, de conseguir conquistar, fazer suas conquistas que vão trazer independência financeira, se planejar para aposentadoria. São vários temas, né, relacionados à educação financeira. Nada como um professor de finanças, né, Renato? O Renato, como economista, né, a gente sabe que o país, é o que eu falei no começo, não vem só da pandemia, Renato, a gente sabe muito bem disso. Sim. A gente vem atravessando uma situação já há muitos anos, né, na parte econômica do país, na parte de economia, né, de gastos, de investimento. Quer dizer, tudo vem... Hoje em dia, você pode ver, você vai em qualquer supermercado, o preço numa semana é um, na semana seguinte é outro, entendeu? Teve agora todo esse aumento, principalmente em alimentos principais para a mesa do consumidor, que são verduras, batata, tomate, tudo. Quer dizer, você fica... Você fica... Né? Você fala, cara, o que fazer numa situação dessa? Acaba sendo ainda mais desafiador para gerenciar o orçamento doméstico ali, né? Porque você recebe o salário e depois ainda vai ao mercado. E que não acompanha, né? E vai ter a surpresa lá quando chega. Então a gente também, pós-pandemia, passou por mais esse agravante da inflação, né? Principalmente no ano passado, foi bem grave e que... Nesse ano está um pouquinho mais controlado, mas quer dizer, controlado num patamar que ficou lá em cima. Então o desafio continua aí e, de fato, ou a gente consegue ter uma bela gestão aí desse orçamento, fazer isso de uma maneira técnica, né? Infelizmente exige ali algum conhecimento, né, para lidar com tudo isso, e senão, assim, a coisa acaba ficando complicada. Deixa eu aproveitar para pegar um gancho para a parte da educação financeira, claro, que eu acho que nos agrega aqui.
Quando a gente fala dessas dificuldades que a inflação traz, que o desemprego traz, que a baixa renda traz, isso pode trazer uma dúvida que eu já ouvi falar no passado, é que assim, por que colocar educação financeira para as pessoas que não têm tanto dinheiro assim, né? É uma pergunta que se faz recorrente. Essa exato. pessoa, não vale a pena ter educação financeira porque a pessoa está com outras dificuldades no momento. Mas veja só, existem coisas que no nosso comportamento financeiro que fazem com que o nosso dinheiro seja mais produtivo para conseguir as coisas que a gente precisa. E às vezes a gente não tem esse comportamento de consumo e essa previsão que a gente precisa ter por falta de educação financeira. Então, já trazendo o tema de forma objetiva, por exemplo, quando a gente tem o consumo de um mês e a gente não sabe do que esse consumo é composto, a gente só vai gastando o dinheiro, a gente sempre tem a sensação, independente do nível de renda, a gente sempre tem a sensação de que falta dinheiro. Se você tiver por exemplo, você tem um emprego, tem um salário, se você tiver um aumento e você não souber gerenciar isso, daqui a pouco você faltava dinheiro e continua faltando dinheiro. Então, acho que algumas coisas, já posso até adiantar alguns temas da educação financeira que eu acho que vale a pena as pessoas saberem, que é isso que tem que estar no programa, né? A ideia é que o programa que educa as pessoas desde criança tem que ter algumas coisas que são importantes. Vou trazer algumas que eu acho que vão nos ajudar aqui. Primeiro, você acompanha um mês dos seus gastos, anotando tudo. Anota tudo que você gasta e depois com anotação simples, não precisa de muita tecnologia. Você separa esses gastos em que tipo de coisas são. Se fazem parte do setor de alimentação, vestuário, moradia, saúde, separar em categorias. Aí depois você olha para esses valores e você compara com a sua renda. E aí você pensa, faz sentido eu gastar tanto da minha renda com esse assunto? Às vezes você descobre que gasta alguma coisa em algum tema que você não queria gastar. E aí se você com esse comportamento financeiro, você consegue economizar nesse sentido ou direcionar o dinheiro para uma coisa que você acha que faça mais sentido. E aí você conquista um primeiro ponto, que é entender os seus gastos. Depois de bem entendidos os gastos, a gente tem a possibilidade de, comparando os gastos com o seu rendimento, de fazer sobrar dinheiro. Porque essa é uma outra dúvida que as pessoas sem educação financeira têm. Quando você fala de cursos de finanças, de investimento, a pessoa quer saber como ela compra Bitcoin, como ela compra ações. E isso é interessante? Mas não é o momento para se fazer isso, é outro. Você primeiro tem que saber quanto gasta, para depois equalizar isso, para sobrar o dinheiro. E aí depois que sobra o dinheiro... O problema é que não sobra. Então, esse é o ponto. Aí é que está. A educação financeira não vai aumentar a renda das pessoas, mas melhora o uso da renda das pessoas. Vou te dar um exemplo. É comum ver em escolas públicas pessoas que não têm tanta renda com um celular mais moderno que o seu. Faz sentido? Esse é um ponto para se refletir. Então, talvez a educação, trazendo isso antes, faça a pessoa entender que o perfil de consumo dela tem que ter a ver com o momento de renda dela. Se ela não tem aquela capacidade de renda naquele momento, ela tem que postergar aquele consumo, replanejar. Tem outra coisa que é interessante, já se a gente foi educado desde cedo, que veja só, vamos pensar o caminho que uma pessoa pode fazer na vida dela. A pessoa não tem muita renda, ela se forma na escola, por exemplo, começa a trabalhar, conhece um rapaz ou uma moça, resolve se casar, essa pessoa faz uma festa de casamento, gasta dinheiro, ela tem que montar a casa, ela já começou endividada, porque ela gastou no casamento. Já começou. A casa não se monta do nada, você tem que comprar os eletrodomésticos, e aí entra o endividamento. Essa pessoa que era organizada até aí, se ela não tiver uma educação financeira, ela se endivida de um jeito que não tem mais controle. Então ela tem que pensar, bom, o que eu preciso ter na casa primeiro? Talvez a cama. Depois, talvez a geladeira, porque quem não tem geladeira compra coisa num dia, no dia seguinte estragou. Aí depois talvez o micro-ondas. E a pessoa vai parcelando isso e essa parcela tem que caber no orçamento. Então, a educação financeira vai trazer a seguinte ideia, se endividar não é ruim. Agora, se endividar de uma forma descontrolada pode ser ruim. Então, se a gente souber disso antes, a gente sofre menos. Eu sei, mas o problema é você ter um controle com pouco. Aqui Como é que você vai controlar? Eu costumo dizer assim, eu estava vendo outro dia, só para até, quero que o Renato fale disso aí, uma senhora na televisão essa semana estava falando exatamente sobre salário. Né? Ela vive com a metade de um salário mínimo com 5 filhos. Pois é. 5. Quer dizer que dá para fazer. Eu não sei como ela faz, mas ela faz. Exatamente. E ela, nas palavras dela, falou, o repórter perguntou para ela, mas tá, a senhora come então esse mês? Ela falou, não, eu almoço, mas não janto. As crianças comem. Isso eu achei. Olha só. Sabe? Eu falei, isso é caramba, chocante, mas ela
rindo, normal, um sorriso assim, que para ela era uma coisa... Eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, como é que ela consegue, então, viver com a metade de um salário mínimo, sendo que ela come uma vez no dia? As crianças vão passar fome? Não, elas dizem, ela foi categórica de que eles não passam fome. Mas é óbvio que está ali, você está... Uma alimentação, ainda para uma criança, uma restrição vez por dia, alimentar é um problema, né? Assim, a gente falar nesse passo 1 que o Paulo estava comentando, né, de fazer uma gestão do seu orçamento e fazer com que sobre algo para que você possa investir e deixar. Mas é isso que eu estava querendo mostrar para ele, né? Exatamente para o Paulo. Por isso, eu falei, cara, como é que vive então? Me explica isso, como é que a pessoa consegue... Eu acho que é esse o ponto. A gente sabe desse passo 1. Eu vou fazer aqui um paralelo, tá? Comigo. Sim. Eu, por exemplo, tô uns 10 quilinhos a mais do que eu gostaria de estar. Ah, tá bem, tá bem. Que assunto, não, agora. Olha, Não sei falar, vocês, viu? eu tô uns 10 quilinhos. Agora, eu já fui uma nutricionista e ela me passou, tal, você tem que comer isso, é a saladinha com a fruta e tal, e não pode, né, meter o pé na jaca muitas vezes. Eu entendi aquilo, eu entendi. Só que assim, aplicar isso é muito complicado para mim. Porque não é só você assimilar essa ideia, você vai precisar conviver de uma maneira um pouco mais prática com isso. Alguém vai precisar te impactar de uma maneira um pouco mais profunda. E por isso, se a gente tiver essa educação financeira já para os adolescentes, para o pessoal que está formando ali uma mentalidade, eles vão provavelmente conseguir lidar com as finanças de uma maneira melhor, assim como se, por exemplo, eu tivesse tido na minha escola, sei lá, nutrição. Sim. Alguma coisa assim prática, que eu pudesse ver mesmo e que eu já viesse com essa cabeça desde lá de trás, eu lidaria com isso de uma maneira diferente hoje. Da mesma forma que você pode ter uma relação diferente com a alimentação, você pode ter uma relação diferente com o dinheiro. Exato. Só que você trouxe um ponto. A pessoa que tem pouco dinheiro, ela não vai conseguir fazer sobrar tanto assim. Mas assim, se ela conseguir controlar... Não, ela não vai conseguir fazer sobrar. Isso não é nem tanto. Exato. Não, mas assim... Mas dá para fazer. Mas veja, isso é uma coisa interessante, porque a gente tem um viés, que a gente chama de viés de bolha, da gente se comparar com pessoas que estão mais ou menos no nosso poder aquisitivo. Então você não consegue imaginar a pessoa vivendo com um salário mínimo. Aí você ouve uma pessoa falando que vive com meio. Então, existe um jeito, a gente não entende esse jeito. Existe um jeito. Mas o ponto é, quanto antes eu entender a minha situação, eu tenho, aí o economista conhece bem, uma tal de cesta de bens, que são as coisas que fazem parte. Que aí, às vezes, quando a gente faz estudo de inflação, a gente olha para a cesta básica, olha para os itens que as pessoas consomem e tal. A cesta de bens é o que o indivíduo consome. E se você souber ponderar bem a sua cesta de bens, sobra. O problema é que sobra. A gente queria que sobrasse R$1.000, sobra R$20, sobra R$50. Mas com o que sobrar, se sobrar pouco, se a pessoa conseguir equalizar, ela forma uma reserva de emergência. E eu vou te falar para que serve uma reserva de emergência. Se você cair hoje na calçada, falar assim, bom, cai de cara, quebrei o dente da frente, eu quero arrumar o dente hoje, você se endivida. Às vezes a pessoa que tem condição, eu vou arrumar um jeito de colocar o dente, eu vou me endividar. E o problema é que isso, se você não tiver uma reserva de emergência, você vai acessar um crédito caro. Porque aí voltando para a educação financeira, os produtos financeiros que estão disponíveis, eles têm uma relação de disponibilidade e preço. O quanto mais disponível, mais caro. Então, se você precisa de um cheque especial, esse cheque especial que você vai usar agora, que você não brigou para ter ele, você vai pagar caro. Agora, o financiamento de veículo costuma ser mais barato. E esse você faz planejado. Um crédito direto ao consumidor costuma ser mais barato, mas esse você faz planejado. Então, se você tiver a reserva de emergência, você, em muitas situações, você evita tomar esse crédito mais caro, que ele acaba consumindo uma parte da sua cesta, né? O que é o crédito? É você antecipar consumo com o dinheiro que você vai ter no futuro e usar esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, para pagar juros para o banco, que é o prestador do serviço, ou para a financeira, que é o prestador do serviço. Se você souber jogar esse jogo melhor, você paga menos juros. Ou você toma o crédito adequado para o seu momento. Você escolhe, ao invés de viajar no fim desse ano, viajar no meio do próximo. E você adequa essas situações de consumo para o seu momento de vida. Então, assim, voltando ao ponto, a gente não vai aumentar o salário das pessoas. Eu acho que a educação financeira não aumenta. Mas ela muda a forma como você vê o dinheiro que você tem disponível. Se a gente tiver uma consciência de consumo proporcional ao que a gente tem de renda, a gente tem uma chance maior de ter sucesso com o dinheiro que a gente tem. É evidente que outros programas de aumento de renda, de mudança de salário mínimo, outras coisas relacionadas aos incentivos micro e macroeconômicos,
podem ajudar as pessoas a ter renda melhor. Mas, independente da renda melhor, se você não tiver um comportamento de consumo adequado e não tiver consciência de como usar esse dinheiro, você não vai conseguir ter a suavização do consumo, que é o que se planeja com as ideias de aposentadoria. A pessoa só consegue se aposentar, só consegue ter uma vida decente lá na frente, se ela tiver um planejamento. A pessoa tem que ter, ou ela trabalha para CLT, e ela tem o direito de ter a aposentadoria, que ela vai, ela vai contribuindo lá. Constituído, mas não tem. Sim. Ou ela trabalha fazendo bico e tal, e ela mesma tem que contribuir com o carnê-leão, ou contribuir com a previdência privada. E se ela não começar a guardar cedo, ela tem que começar a guardar muito se for mais tarde, para poder compor essa renda da aposentadoria. E tudo isso nós voltamos para a ideia do comportamento financeiro, que se for adequado, desde as épocas mais tenras da infância, ajuda a pessoa quando começar a ganhar dinheiro, fala, vou guardar um pouquinho. Ah, mas é R$20, mas R$20, se você fizer vezes 12, dá 240. Então, assim, você vai juntando, né? E esse dinheiro vai rendendo. Aí a gente tem o fenômeno dos juros compostos, que do mesmo jeito que eles são agressivos quando a gente toma o dinheiro, quando a gente aplica, faz o dinheiro se multiplicar. Então, assim, são coisas que a gente passa a ter acesso, se a gente conhecer antes. O problema é que as pessoas, na cabeça das pessoas, né, Renato, também, você fala assim, vai multiplicar, você vai investir, só que a renda, né, o que rende o dinheiro é pouco. Se a pessoa, eu digo, fica na sua cabeça, mas daqui a 1 ano, 2 anos, então eu vou ter só isso. Quer dizer, de renda, se você botar numa poupança, vamos supor, sim. Ou se você colocar, né, no CDB, fundos, no CDB de fundos. ações. Não é que você está vendo por esse ângulo, Sim. né, da rapidez, o que não vai acontecer. Eu tive uma experiência, essa semana passada, 2 atrás, que um sobrinho meu de 13 anos, ele teve aula lá no colégio particular que ele estuda, e ele teve aula de finanças. O professor lá passou toda essa contextualização, fez projeções, mostrou para eles, assim, tangibilizou mais, Sim. trouxe em números e tudo mais. Aí ele chegou, primeira vez que eu encontrei com ele já veio desesperado para cima de mim. Tio, você que é economista, me mostra, eu quero colocar numa planilha e quero fazer uma projeção para mim. A gente fez uma projeção para ele. Já pensou? Não, mas o pensamento dele, a cabeça dele já está, né, ótima. Aí, assim, eu coloquei alguns maneira. valores que pareceram factíveis para ele, e aí chegou lá ele com 60 anos, com um dinheirão. Ele falou, tio, mas não é possível, então eu vou ser muito rico. Eu falei, vai ser muito rico se você conseguir salvar, né, esse comportamento, que é né? tão pequenininho, que por mês é isso, isso e isso. Então, se você já tiver planejado desde agora para fazer acontecer isso, tá dado, você vai ser rico nesse valor aqui. Só que esse planejamento só funciona com comportamento. E aí o comportamento só tem com educação. Mas também a gente precisa pensar no outro lado. Sim. Né? No decorrer da vida da gente, você tem seus problemas, você tem problemas que você vai ter. Você entendeu? Sim. Não é assim, você falar para ele, daqui por 60 anos você vai estar rico, ou você vai estar. Né? É rico na visão dele, na né? visão Quando ele olhou aquele exatamente. valor. Mas Vai, me permite te dar uma ideia. Coisas do assunto educação financeira. Uma vez que você tem a sua cesta de bens equalizada com o que você ganha, você vai juntar dinheiro para 3 assuntos. E um desses assuntos é relacionado ao tema que você trouxe. O primeiro assunto, que é o mais importante, é a reserva de emergência. Tá. Porque assim, se a gente tem problemas urgentes, você tem que resolver os problemas urgentes agora. Então eu tenho que ter de 3 a 6 despesas mensais guardadas como reserva de emergência. Uma vez isso estabelecido, eu vou para as outras reservas, que são 2. Uma é para aposentadoria, que se eu não começar logo fica caro depois. E outras são para esses objetivos materiais e outras coisas que acontecem no meio da vida. Eu quero trocar, eu quero comprar um carro, quero comprar uma moto, eu quero financiar um imóvel. Uma viagem legal. Várias coisas que a pessoa pode querer fazer. E às vezes a viagem legal, isso é uma coisa que a educação financeira traz. Não precisa necessariamente uma viagem cara. A gente pode procurar alternativas, porque às vezes a pessoa tem um sonho que é igual ao do outro, quer fazer uma viagem que não tem nada a ver com ela. E se ela começar a procurar alternativas, ela encontra coisas que cabem no orçamento dela. E às vezes ela replanifica para uma vida feliz e viável. Ao invés de procurar ter um celular que é muito mais caro do que ela pode ter hoje, sendo que um celular talvez não tão moderno, resolva todas as dores, todos os problemas que ela tem hoje. Então assim, volto nesse ponto. A gente só consegue ter essa disciplina para botar a planilha para rodar. Evidente que a planilha é importante e ela chega num outro momento. Se eu conseguir ter o comportamento financeiro para guardar o dinheiro. E certamente, pela história, sua narrativa, a história que você está contando, vocês fizeram um plano com dinheiro que parece possível para a pessoa guardar.
Sim. Esse plano é possível para qualquer pessoa, só que uma vai começar com 1.000, outra vai começar com 10. E aí o objetivo que você vai alcançar é diferente. Não, há uma diferença, é isso que eu ia falar. Claro. Agora, e também tem o lado da privatização, né? De você se privar também. Também tem isso. Da Você privação, acaba da privação, se privando sim. exatamente, de muita coisa, abrir mão também de muita coisa para guardar sim. esse dinheiro para poder Mas isso na educação financeira... tentar... tá vendo? Isso, explica então isso. Isso como na é que você educação faz. financeira Aí que eu chama quero- custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Sim. E agora, deixa eu te dar um exemplo mais fácil de entender. É o seguinte, vamos imaginar que você queira, por exemplo, ficar mais magro. E geralmente comer as coisas que engordam é gostoso. Nossa. Aí você tem que decidir qual que você quer, qual que é mais importante para você. O benefício de comer a coisa gostosa agora ou o benefício de ser mais magro ali na frente? Se você não tiver muita consciência da vantagem desse benefício, você não cria motivação para abrir mão dessa coisa hoje. O consumo futuro, ele é fruto das escolhas do presente, que vão ser consumir menos no presente. Então, se eu quero poder fazer uma viagem no fim do ano que vem, uma viagem legal, eu vou ter que abrir mão de almoçar fora, ou de jantar fora, ou de fazer alguma coisa que me divirta hoje. Eu não abro mão completamente, mas eu diminuo em prol de um objetivo maior. São as escolhas. A gente só consegue fazer esses investimentos ou ter essas coisas que eu posso consumir no futuro se eu abrir mão de algum consumo presente. Mas o legal do planejamento é isso. Quando você não vai mais ao restaurante 4 vezes no mês, vai só 2, você já está pensando, pô, mas eu estou garantindo a minha viagem dos sonhos. Esse lá na dissabor frente. diminui. Aí começa a ficar mais simples Sim, de você tomar mais essa decisão. aceitável, Agora, se você não tem plano ali para nada, cara, você vai pro restaurante, vai fazer a viagem, vai se endividar e a sua vida vai... Mas é que um outro lado Vai girar também diz, bastante. que tem um ditado que diz que dinheiro não aceita desaforo. Não né? aceita. É impressionante. Eu já vi pessoas, eu como jornalista, eu entrevistei um cara uma vez que ganhou na loteria, foi o maior prêmio da loteria na época. Isso estou falando de 35 anos atrás. Deve ter então, acabado com o dinheiro. Pra você ter uma ideia, ele dirigia trator numa fazenda e voltou a dirigir o mesmo trator na fazenda depois. Agora, Em 15 anos, menos de 15, 14 anos, ele perdeu todo, sabe qual era o valor do prêmio? Infelizmente, essa... agora62 milhões. eu lhe pergunto, você acha que faltou dinheiro para essa Não, pessoa? claro que não. Então, Mas o dinheiro não aceita faltou desaforo. não aceita desaforo. Mas, pensando na história dessa época, uma coisa que era uma grande dificuldade, que hoje a gente não tem mais, era a hiperinflação. Antes a gente tinha inflação de 80% ao mês. Eu não sei se você pegou essa época. Não, sim, peguei. Eu queria até falar disso. Você falou corria da atrás inflação, da eu estava pessoa que falando ia reajustando o preço? dos preços do mercado, tudo que é embutido, a inflação. Se bem que hoje também ainda é. Não como naquela época. Não Sim. como você tinha uma inflação de, sei lá, 30, 40, né, 50, até 80%. Eu vou te dar um dado. Em julho de 94, um CDB, uma aplicação financeira básica, pagava 47% ao mês, que dá mais de 10 mil por cento ao ano. Só que desses 47, perto de 45 era só para cobrir a inflação. Ou seja, esses 2% que sobravam, era só isso que a pessoa ganhava. Só que esses 2% são maior do que a taxa Selic hoje. 2% ao mês dá 26,8242 ao ano. E a gente está com a Selic perto de 12 no momento. Então, o ponto é o seguinte, essa pessoa deve ter tido dificuldade de entender a mudança dos preços das coisas, que era relacionada à hiperinflação, mas uma dificuldade certamente... foi no O comportamento de exemplo que eu consumo. dei foi grosseiro, porque claro que houve aí, no caso, a perda por causa do dinheiro mal investido, o mau investimento, teve questão de investimento, tudo, mas, cara, você perder 60 milhões não é brincadeira. Em 12, 13 anos, 14 anos, né? O cruel é que essa história não é única, né? Não é Ao única, contrário, não. Teve outro muito cara, o Dudu corriqueiro. da Loteca, Dudu também foi outro que perdeu 50 milhões assim em 15 anos, brincando. Mas você sabe que tem a solução nesse caso, com muito dinheiro, a solução é fácil. É só você comprar coisas que a gente chama de ativos. Que é difícil para a pessoa que não tem educação Não, financeira eu quis entender. comparar, porque eu falei, cara, você vê uma mulher que chega na televisão e fala que vive com meio salário mínimo com Sim. 5 filhos. Aí você fala, meu Deus, como é que a pessoa perde, né, esse montante de dinheiro do nada? Aí você fala, foi mal investido, mau investimento, né, distribuiu dinheiro para todo mundo, que seja. Mas é uma comparação... Mas veja, se essa pessoa comprasse ativos, coisas que rendem, ela não teria esse problema. Sim, o que acontece claro. é que a pessoa geralmente compra, a gente acha, por exemplo, vou comprar um carro. O carro me leva para os lugares, mas o carro, ele gasta dinheiro. Então ele não é um ativo, uma coisa que vai te fazer render dinheiro.
Agora, se eu comprar, por exemplo, um imóvel para alugar para um terceiro, se eu tivesse dinheiro, isso é um ativo, porque isso vai me render. Vai render, claro. Exato. Aliás, carro é prejuízo. Ele saiu da loja, já Sim, perdeu já- 30% do na hora. valor Sim. dele. Cara. Acabou, não tem o Sim. que... Só que aí você fala, a pessoa que está... Vamos pensar num projeto de lei que vai dar educação financeira para pessoas que estão estudando na escola estadual. Muito bem. Às vezes a pessoa não vai comprar um carro, ela vai comprar uma moto usada financiada. Mas veja, se ela conseguir entender que a parcela da moto caiba no orçamento dela e ela conseguir sobreviver com o resto do dinheiro, a hora que ela terminar de pagar a moto é dela. Então, se a gente conseguir fazer esse tipo de conta, eu só me motivo a fazer esse tipo de conta se eu tiver educação financeira. Eu só me motivo a deixar de comer um negócio gostoso para tentar emagrecer se eu entender enquanto esse negócio está me ajudando, em quanto tempo eu bato essa meta. Senão eu fico pensando, pô, tô sofrendo à toa aqui. Tô sofrendo por um objetivo que nunca chega. E esse entendimento ele não é trivial. Precisaria mesmo de uma disciplina, disso ser tratado, sabe, em separado, um assunto assim. Ó, vamos parar agora e discutir Uma isso, cadeira, né, uma para falar cadeira disso, sim. com os alunos, para conseguir tangibilizar tudo que a gente está falando aqui. Lógico, as pessoas adultas que estão aqui assistindo estão entendendo, mas para criança não dá para falar assim num nível técnico, num nível assim tão abstrato. Precisa ali de exemplos Sim. mesmo, trabalhar. O que vai acontecer se você comprar esse tênis aqui e o seu coleguinha não, ele aplicar? Vamos ver se essa pessoa se comportando assim por tanto tempo e essa se comportando assado. Planilha, coloca, vê, põe fotos, põe exemplos, relatos. Sim. Precisa ser tangível, né, para a criança Perfeito, assimilar perfeito. tudo isso e conseguir agora ouvir a gente falando isso e falar, pô, é verdade, pegou mesmo no coração dela e vai mudar o comportamento de fato dela. Porque senão, assim, se chegar só depois ele já se formou, vem alguém, fala em 3 minutos ali como deve ser, acaba funcionando igual a nutricionista que falou pra mim e... Coitada, mas sabe que você não foi tão efetiva. Você trouxe um tema que eu acho que pode ser interessante a gente conversar. Às vezes a gente pode pensar, bom, a pessoa não tem muito dinheiro. Qual que é o interesse que ela tem em ouvir um professor ou uma professora falar de educação financeira? E existem técnicas, mecanismos para fazer isso acontecer para criança pequena. Todo mundo tem sonhos, tem objetivos. Claro. E aí você, para poder tangibilizar, para poder executar, realizar esses sonhos, você tem que ter um plano. Se você não tiver um plano, você não executa. E aí, o que está nesse plano? Abrir mão de alguma coisa hoje. Ah, mas eu vou abrir mão do básico? Não. A gente vai decidir o que é o básico, do básico você não abre mão. Mas de outra coisa que você pode abrir mão, você abre mão do consumo presente para poder ter a oportunidade do consumo futuro. E aí, você deixar de ter o tênis da moda, ter o celular da moda, consumir, ir no restaurante com muita frequência, começa a ter uma sensação de benefício. Porque só ficar naquela de, vou consumir menos, vou ganhar menos, meu colega tem o tênis, meu colega tem o celular, meu colega tem isso, tem aquilo, eu não tenho, essa sensação naturalmente ela não é agradável. Mas se a gente pensar que isso vai trazer um ganho futuro, desde pequeno, isso cria uma mentalidade, na época em que essa capacidade cognitiva está sendo formada, isso cria uma mentalidade em que a pessoa olha para esse futuro e pensa, eu sei por que eu estou abrindo mão disso. Eu sei do que eu estou abrindo mão, eu tenho consciência do que eu estou abrindo mão e sei por que eu estou abrindo mão disso. E se a gente conseguir fazer isso desde cedo, que é a ideia da gente ensinar as crianças a fazer isso, a gente consegue fazer essa pessoa ter uma mentalidade em que ela vai saber abrir mão de algumas coisas. Do mesmo jeito que a gente tem que ensinar a criança a esperar, eu tenho um filho pequeno, né? Tem dificuldade de ensinar a criança a esperar? Não, tem que esperar, não é agora. A comida não está pronta ainda. Claro. Do jeito, ela tem que esperar. Educação. Sim, Educação. ela tem que esperar também para Educar. consumir. Não vai consumir agora, ela vai consumir daqui a pouco. Ela não vai consumir tanto quanto gostaria. Ela vai consumir uma coisa e não outra. Eu vou falar uma coisa. Não, a gente já vai para o intervalo daqui a pouquinho. Nós já vamos agora, inclusive. Vamos agora. Até depois vocês voltam para falar sobre isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte, antes de chamar o intervalo, já ouvi essa frase, são dos pequenos que se fazem os grandes. Sim. E é disso que a gente vai conversar, porque eu quero falar com vocês mais ainda sobre a educação financeira, a importância dela nas escolas. Tá bom? Perfeito. Boa, Então, combinado. daqui a pouco, gente, a gente volta para falar mais sobre educação financeira. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Alesp em Pauta, falando hoje sobre educação financeira. Eu tenho aqui o Paulo, né, e o Renato, um economista e um educador financeiro. E eu queria saber já de cara de vocês agora a questão da educação financeira nas escolas. O que isso pode impactar no futuro dos estudantes? Posso começar? Pode começar, Renato? Fica à vontade. Desculpa. Assim, eu acho que até antes dessa pergunta, eu queria citar assim, um movimento que está tendo na pedagogia no mundo inteiro, Tá. que é no sentido de trazer os assuntos mais para a prática do aluno, coisas que ele vai usar mesmo no dia a dia dele. Por exemplo, a gente aqui, eu estudei no século passado, acho que vocês também. No milênio passado. No milênio passado, inclusive. E assim, a gente teve matemática, a gente aprendeu trigonometria, fórmula de Bhaskara e tal. A gente até passou por juros compostos, mas assim, ninguém colocou tanta aplicabilidade naquilo. Então, o exemplo que eu coloquei de nutrição também, a gente aprendeu em biologia, sei lá, um monte de coisa, mitose, fagocitose, como os elétrons tal funcionam, e ninguém me explicou por que eu tinha que me alimentar direito. Então, assim, hoje tá indo para essa temática prática. Tem alguns países, a Finlândia, a Singapura, que estão inclusive adotando na sua grade curricular como você cuidar de filhos. Isso é uma coisa que você vai passar, você também. Alguém aqui já usou a fórmula de Bhaskara? Tá passando, tem filho Alguém pequeno. aqui Fórmula de já- Bhaskara para cuidar de filho, com certeza. Cara, não. agora o filho não explicaram pra gente como lida Sim. com as finanças. Eu entendo isso, você entende, porque a gente teve que depois escolher uma universidade, depois estudar. fazer pós-graduação. Exatamente. E Sim. hoje a gente fala aqui com essa naturalidade. Agora, e quem escolheu ser advogado? E quem escolheu ser o fisioterapeuta? E como é que fica? Você não vai ter como fugir das finanças. Finanças está no seu dia a dia. Você é um ator econômico, você compra, gasta, ganha. Não, tudo todo tem dia, números. sim, Né? Português tem independente. números. Então, Não assim, adianta você querer não dá pra fugir, fugir não tem disso. como não dá para fugir. Era essa a minha intervenção. Não, aí, maravilha. Não, e o Renato, ele tem agora, você falou disso, ele tem um filho pequeno, que ele me Sim. falou. Pequenininho, olha aí, ó. Já É verdade. E o desafio de criar uma criança, de dar todo esse contexto para ela, já estou pensando no meu próprio filho. Mas assim, voltando ao ponto, o que a educação financeira pode impactar de antemão? A educação financeira, ela não muda o contexto econômico do país, mas ela muda a forma como as pessoas vão lidar com os conteúdos relacionados a finanças. A gente pode, trazendo desse aspecto mais pragmático, as pessoas na escola, elas têm dificuldade, muitas vezes, dado que elas têm problemas urgentes em casa, em dar atenção para coisas que para ela não faz sentido. A pessoa fica lá desmotivada, a criança fica desmotivada. Por que eu vou estudar isso se eu tenho um problema urgente para resolver? E essa ferramenta de história, de filosofia, de sociologia, não resolve o meu problema atual. Então as pessoas têm uma urgência de resolver as coisas. Então essa abordagem mais pragmática, ela é mais atraente. Esse é o primeiro aspecto. Então, em termos de como a pessoa que está recebendo o conhecimento vai olhar para isso, essa temática mais pragmática é mais interessante. A educação financeira tem tudo para ser pragmática. Então, assim, em primeiro lugar, é viável, desse ponto de vista de pragmatismo, da aula de educação financeira, porque as pessoas estão em contato com o dinheiro de uma forma ou de outra, elas tendo pouco ou tendo muito dinheiro, as coisas você compra com dinheiro. É um assunto que já surge na vida dela e sem educação, sem orientação, a pessoa não toma as melhores decisões. Se a gente tomar decisões informadas, elas geralmente têm resultados melhores do que decisões sem informação. Esse é um primeiro ponto. Agora, falando da educação financeira em específico, a gente tem uma trajetória, desde a época da criança até você ficar na fase adulta, em que você vai tendo relação com dinheiro, geralmente com dinheiro que não é seu. A criança começa a ter acesso a dinheiro dos pais, pede dinheiro para comprar alguma coisa, ou vê isso acontecendo em casa, e quando ela tem o primeiro trabalho, ela tem um dinheiro, às vezes, maior do que ela esperava. Porque ela não faz parte ainda da cesta de consumo da casa. E aí, se você, nesse momento, nesse primeiro contato, você já tiver uma orientação de como é que você toca as coisas relacionadas a finanças, você consegue garantir as coisas que você vai precisar para o futuro. Ter a reserva de emergência, ter a reserva para aposentadoria, poder realizar os sonhos, enquanto você não tem comprometimento para esse dinheiro. Evidente que aquela família que a gente está falando que sobrevive com meio salário mínimo, quando alguém começa a trabalhar e ganha um pouco mais, geralmente esse ganho é diluído nas coisas do dia a dia, dos próprios gastos dessa família.
Mas se a gente tiver perspectiva de que esse dinheiro pode sobrar em algum momento, a gente pode começar a ter outros sonhos, né? A gente pode começar a sonhar diferente. Não pensar, um dia eu quero mudar de vida e as coisas vão acontecer de uma forma que é totalmente sem plano. Eu posso fazer um plano para mudar de vida. E às vezes esse mudar de vida é relacionado à própria atividade que eu já desenvolvo, ao trabalho que eu tenho, que possa renda mais ou renda menos, eu vou conseguir fazer esse dinheiro sobrar. E aí a gente tem que aprender a ter relações importantes com, por exemplo, você já deve ter ouvido falar não tão bem do cartão de crédito. As pessoas nem sempre têm uma boa relação com o cartão de crédito. É complicado porque é um sistema que te ilude. Eu digo assim, não é nem iludir, mas é um momento que você não tem o dinheiro e você acaba se endividando mais na frente. Hein? Você não tem o dinheiro, mas tem a sensação que tem? Exato. Parece que você tem... É isso que para mim acontece com cartão de crédito. Sim. É a sensação que você não tem. Agora, isso vai impactar em você lá na frente, cara. E se eu te falar que o cartão de crédito pode ser uma coisa boa se for bem usada? Vou te explicar como. Não. É uma ideia, porque eu digo o seguinte... Eu acho que é controle também. Se as pessoas souberem antes como isso funciona, elas não vão ver o cartão como um vilão. Veja o seguinte, você deve conhecer o cartão de crédito, tem a fatura num certo dia. Imagina que você tem um emprego e tem um salário. Se você colocar a fatura do cartão de crédito para depois que recebe o salário, você recebe o salário e paga o cartão de crédito. Tem uma ideia aí de que uma coisa pode ter relação com a outra. Se você tiver estudado antes as coisas que você pode gastar com a renda que você tem, você não vai gastar mais do que você consegue pagar no mês. Agora, qual que é o problema? O cartão de crédito às vezes tem um limite maior do que o seu salário. Então, se você tiver um consumo do dia a dia maior do que o seu salário, você não vai conseguir pagar, naturalmente. Mas o problema é que você acaba gastando mais do que você tem. Esse é o grande tópico que você falou. Você não vai conseguir. Não, vai. Sim, mas sabe... Pior que acontece. Sim, mas sabe por que acontece isso? Você acaba gastando mais do que você tem. Sim, mas se a pessoa não tiver um planejamento do que ela vai consumir, se ela ganhar 1.000, 10 ou 100 mil, não importa, ela vai gastar mais. Porque coisa para consumir, existe um monte. Eu tenho vontade de consumir um monte de coisa. Agora, se a gente tiver uma consciência de quais coisas cabem no meu orçamento, tocou no ponto certo. É que não dá vontade, né? É preciso ter uma certa maturidade para lidar com o cartão de crédito. Exato, maturidade, então, falou tudo. Tendo isso, por exemplo, num curso, provavelmente os nossos jovens sairiam mais preparados para lidar com isso e usar o cartão ao seu favor, como é possível. Dentro da educação financeira, a parte mais importante, do meu ponto de vista, não é a técnica, é a comportamental. É a gente evitar a compra por impulso. Impulso não falta. Vou te contar uma história. Não falta mesmo. Vou te contar uma história, trazer um pouco de contexto acadêmico. O Keynes, aquele economista que falava da crise de 29, que a gente tinha que gerar emprego para as pessoas terem essa produtividade e tal, o Keynes falava que se a gente continuasse evoluindo o método produtivo, da época que a gente estava lá perto dos anos 20, 30, até agora, a gente ia trabalhar hoje mais ou menos uns 30% do tempo que a gente trabalhava no passado. Você percebe que isso não aconteceu, né? A gente continua trabalhando bastante. Mas sabe por que não aconteceu? Alguém descobriu, no meio do caminho, principalmente os donos de empresas, as pessoas que movimentam a economia, que se a gente motivar as pessoas a consumir, a gente consegue fazer com que quem tem empresa tenha mais dinheiro. E aí o trabalhador passou a ter uma função dual. Ele tem que trabalhar para poder gerar o resultado da empresa e ele também tem que consumir. E juntamente com esse consumo, vem a ideia da publicidade, da propaganda, a ideia do epicurismo, da gente ser feliz hoje, do carpe diem, todas essas coisas relacionadas ao nosso prazer momentâneo, fazem com que as pessoas que fazem propaganda, e eu não tenho nada contra elas, as pessoas que fazem propaganda, elas nos motivam a consumir agora para ser feliz agora. Então a gente fica com vontade, esse consumo por impulso está no nosso dia a dia. A gente vê propaganda que nos toca, que foi feita para nos tocar, a gente fica com vontade de consumir aquilo. E até aí tudo bem. O problema é que eu não posso sair consumindo tudo que me dá vontade. Se não, voltando para aquele papo do peso, a gente engorda. Então, se a gente entender essa relação desde cedo, a gente olha para essas coisas que são interessantes e pensa nelas. Não fala, vou comprar agora. A gente não é só motivado por esse impulso imediato, porque ele vai ter uma consequência futura. Esse case aqui já seria uma aula bem interessante para ser aplicada, por exemplo, nesse curso. Sim, estou dando ideias de coisas que podem ter no curso para a gente pensar como é que isso pode mudar a cabeça de uma pessoa. Aí você pensa, mas essa pessoa é criança, ela está faltando um monte de coisa para ela ainda chegar nesse momento. Ela já tem vontade de consumir.
Sim. Você já foi com uma criança tem. no supermercado? Nossa. É dar, quer, pega coisa, põe no carrinho. Aí não, isso aqui não dá. Já sabem, né, velho? Tudo é Já impressionante, sabe. eles já sabem como... Não, e já sabe o que é bom. sabe A que pessoa é já bom. sabe o que é gostoso. Agora, Sérgio, eu queria trazer, você comentou em algum momento, numa pergunta, que a criança é o futuro da manhã, como que era Isso, a frase? como você... Como é que a educação vai ter impacto A no educação futuro, financeira né? tem Sim. impacto no futuro, né, dessas Eu crianças, estava dos pensando estudantes. aqui, quando você comentou isso, que... bom, eu dou aula também de empreendedorismo e eu tenho um dado do Sebrae que eu coloco muito. O Sebrae, ele mapeia, né, os negócios brasileiros e desses negócios, qual o percentual deles que vão à falência, né, quebra, e qual o motivo, né, por que quebrou isso. Então, assim, a falta de planejamento financeiro, desorganização financeira é o motivo 1 de empresas quebrarem no Brasil. Então, quer dizer, olha só o impacto de tudo isso, porque tudo bem, se um economista, um administrador abre uma empresa, é uma coisa, só que a minha irmã, por exemplo, ela faz bolos, ela é Gosto desse assunto. enfim, ela faz confeiteira, bolos, faz bolo. e tal, ela não estudou finanças, ela faz bolos, agora ela tem uma empresa. Ela tem uma empresa, tem que gerir isso, o outro é o encanador, o outro abriu uma lojinha, o outro... E como que ele lida com as finanças? Então, ele é até um empreendedor bom, ele se arrisca, ele vai para cima, ele consegue cliente, ele negocia bem com o fornecedor, mas deixa as finanças ali atropelarem ele. E o empreendedor bom acaba perdendo o seu negócio. Porque faltou desde lá de trás. E muita Aí gente já perde agora, mas como eu perdi? imagina De que assim, eu faço sim. tudo certo, correto, tá tudo Para certinho. empreender no Brasil, você já tem que ser um herói. Né? Aí, ainda com todos os problemas que você tem, você ainda vai ter que fazer cursos de finanças, assistir vídeos, a quantidade de porcaria que tem por aí, e a pessoa nem sabe filtrar, porque, sabe, não tem nem o mínimo. Então, assim, o quanto vir essa bagagem desde lá de trás não vai impactar, inclusive, na qualidade dos nossos futuros empreendedores. Você me permite um exemplo relacionado ao tema? Você sabe que é muito comum as pessoas ser empreendedor individual, né? Tem várias pessoas que têm essa atividade, né? E nesse caso, as finanças pessoais se misturam um pouco com as finanças da empresa. E aí, veja o que acontece, que é no mesmo clima do cartão de crédito. Você deve conhecer algum prestador de serviço para casa que é meio enrolado, que você paga a pessoa ou tem dificuldade dela terminar o serviço. Ixi, que a pessoa... já tive muito. Eu vou explicar o motivo dessa pessoa ser enrolada, que ninguém contou. E a gente descobre isso com a educação financeira. Se a pessoa recebe antecipado e ela não sabe quanto do dinheiro da empresa ela pode gastar para ela vai gastar o dinheiro, vamos supor que o seu projeto é 1. Ela vai gastar o dinheiro mais do que o projeto 1 e não te entregou o projeto ainda. Aí ela vende o projeto 2. Ela pega o dinheiro do 2 para terminar o 1. E ela pega o dinheiro do 3 para terminar o 2. Só que essa pessoa nunca pode vender pouco. Se essa pessoa chegou nesse momento, que ela depende do próximo dinheiro para pagar o anterior, e ela vende pouco, ela precisa correr de você. Se ela está com o seu projeto pendente, ela tem que fugir de você até ela vender o 11º e o 12º. Porque ela vai ter que juntar os dois dinheiros dos dois projetos para poder pagar o seu. E essa pessoa muda de estado. Família, todo mundo, vamos embora, vamos mudar para o Paraná. Vamos mudar para, sei lá, para Santa Catarina. Vamos mudar para Bahia. Para fugir. Para fugir. E a pessoa não queria fugir. Ela acha que o negócio não dá dinheiro. E isso é um problema do comportamento de consumo, que ela não conseguiu identificar do faturamento da empresa, quanto que ela pode dispor para ela. E aí, se ela der sorte de gastar menos do que a empresa dá de lucro, a empresa vai. Se ela der azar de gastar mais do que a empresa dá de lucro, ela começa a entrar nessa bicicleta, que tem que dar o próximo pé para continuar equilibrado, tem que continuar pedalando, e o dia que ela vende pouco, ela quebra. Se ela conseguisse antecipar essa percepção das finanças, ela não cairia nesse problema. Então a gente tem que juntar nessa parte de educação financeira a pessoa que vai ter o pequeno empreendedor, a pessoa que vai fazer unha, que vai fazer design de sobrancelha, que vai vender bolo de pote, que vai dar aula de inglês particular. Essas pessoas têm que ter essa ideia de como controlar o dinheiro, porque senão elas vão juntar o dinheiro da empresa no dinheiro dela da pessoa física, e aí você precisa pagar o fornecedor, mas você falou, hoje como eu pago o fornecedor? Você só entrou nessa situação provavelmente porque não tinha essa percepção de quanto sobra. O erro já foi antes. Sim, e tudo isso é relacionado à educação financeira, que vem desse comportamento de consumo, veio do entender de orçamento,
Orçamento às vezes é uma palavra que dá medo, parece uma coisa assustadora. Mas é eu pegar o que eu tenho de gasto no mês e ver se combina com o meu salário. Não combina, vou ter que cortar. Mas vou cortar o quê? Se eu souber as categorias, alimentação, saúde, moradia, as contas básicas de casa, eu decido de qual cortar. Agora, se eu não souber, eu não consigo decidir. Então, assim, o desafio de viver com pouca renda continua. Mas, assim, se a pessoa tiver educação financeira desde antes, ela pode ser um empreendedor de sucesso. Aí, vou indo entrando na sua praia aí, a taxa de mortalidade das empresas, se a pessoa tiver educação financeira, diminui. Porque a pessoa olha e pensa... Esse é o motivo 1. Isso. Aí ela entra, estou abaixo do ponto de equilíbrio, outras coisas, né, que são relacionadas ao tema de mais do empreendedorismo. Mas nas finanças a ideia é a mesma. O ponto de equilíbrio da finança da pessoa física é a pessoa gastar menos do que ganha e ter uma certa sobra para poder fazer plano. A pessoa que não tem sobra não tem plano. A pessoa que não tem sobra tem medo do cartão de crédito. Porque no primeiro mês sobra, porque ela está consumindo uma parte do limite. Só que se ela for gastando mais do que ganha, daqui a pouco ela está com o limite todo tomado e continua gastando mais do que ganha e pagando juros para o banco e não vê saída. Então, acredito que a educação financeira desde pequeno vai fazer com que essa pessoa mude essa mentalidade, esse mindset, né? Ela olhe para o futuro pensando, se eu abrir mão de algumas coisas hoje, eu tenho a oportunidade de ter outras coisas amanhã. Se eu pegar esse dinheiro que está sobrando e investir em ativos, em coisas que vão me dar mais resultados, ao invés de investir em coisas que me gastam dinheiro, eu vou ter um futuro melhor. Eu vou conseguir planejar coisas melhores, eu vou poder contribuir mais com a sociedade, né? Sair além da coisa da sobrevivência. Eu vou poder viver, né? E planejar outras coisas. Renato, quais são os desafios, no caso, enfrentados aí quando vai se para implementar um programa de educação financeira nas escolas? O que aqui, Sérgio... se esbarra? Bom, primeiro é montar uma grade programática, né? Então, qual é o público? Então, a gente já vai começar isso já desde os 7 anos ou a gente vai tratar isso só no Fundamental 2, né? Ou no médio? Então, os países que estão à frente nesse assunto já estão tratando esse assunto desde Fundamental 1. Tá? Então, a gente já tem exemplos de boas práticas, a gente não precisa inventar nada. O ideal seria desde que fase? Não, desde sempre. Começou na escola 7 anos. Aqui desde a primeira série já tratar. Agora, o nome da disciplina não é finanças, né? Eles vão ter de outra forma, é uma brincadeira lúdica, são ali atividades envolvidas, e você tratar com esse nome de finanças mais lá para frente, provavelmente no ensino médio. Só que quando chega aí, provavelmente ele já passou por uma série de conteúdos que ele não chega do zero lá. Então, esse é o primeiro planejamento, de quão agressivo você quer apostar nesse assunto, que traz um retorno gigante, como os países que estão à frente já mostraram para a gente. Né? Agora dá para fazer algo também mais tímido, contando com uma quantidade aí de aprendizagem de assuntos menor. E um outro assunto também, além dessa discussão de grade, de conteúdo, você conseguir também auxiliar esse ensino com outras disciplinas. Então, você consegue dar problemas financeiros na aula de matemática. Você consegue tratar esse assunto na aula de geografia. Na geografia, vou falar sobre desemprego, sobre regiões. Nessa região, a atividade é mais agro, nessas é mais assim. Como você pode ganhar dinheiro aqui e ali. Por que essa região empobreceu, a outra não. E como que as pessoas lidaram com isso. Então, com história, dá para trazer também assuntos financeiros ou econômicos, por que esse país está assim, o outro não está, por que um cresce tanto, o outro não. Dá para ir trazendo tudo isso e mostrando implicitamente, discutindo outros assuntos, mas já de propósito, já incluído no programa, trazer a discussão para esses pontos que interessam. Cara, e por que, se a gente já tem isso em outros países que sabe que dá certo, qual a dificuldade de se implementar isso aqui no Brasil, nas escolas? Quando se discute a grade, né, a gente vê a grade do ensino médio, tá aí há tanto tempo e ainda assim vai e volta, aprova, veta, desaprova, aprova de novo. Então eu também confesso que não consigo entender, tá, o porquê desse vai e vem. A nossa proposta como acadêmicos é pegar as melhores práticas, né? A gente não precisa inventar nada, sair aqui com uma ideia mirabolante,
pegar as melhores práticas que estão funcionando, né? A gente tem Finlândia, Japão, Coreia do Sul, sim. Singapura, enfim, todos esses países estão trabalhando e com resultados disso mensuráveis. Pelo que você mensuráveis tá falando. pela academia, Sim. eu não estou falando de um assunto apenas teórico. Eu estou falando de resultados medidos, com efetividade, inclusive a nova geração de empreendedores que estão saindo depois esses programas, o impacto que deu neles, assim, tudo medido. Então, esse é um assunto inconteste. Investir aí é um investimento assim, da sociedade que traz um retorno altíssimo. Renato, deixa eu te fazer um contraponto. Primeiro, concordo com... a gente não precisa inventar uma roda que já existe, né? Se tem alguns países que têm sucesso na implementação desse tipo de política, acho que faz sentido a gente olhar para isso e ver como é que a gente coloca. Mas você deve concordar que vários desses países não estão na mesma situação econômica do Brasil, por exemplo. O que pode ser discutido como um desafio. E aí eu vejo que esse desafio tem dois aspectos. Primeiro, como implementar do ponto de vista estrutural na escola, né? Pensar que a gente tem dificuldades com salário de professores, essas coisas que a gente pensa, né? A nossa educação continuada e outras coisas que já funcionam no Brasil, que são diferentes desses países, esse é um primeiro ponto. E um outro, mais pedagogicamente falando, uma vez a grade estabelecida, que a gente tem que ter um trabalho pedagógico de criar conexão com essas pessoas que estão dentro da aula, por exemplo, a pessoa que é de baixa renda, que tem dificuldades hoje, que tem dificuldade de olhar para o futuro, porque ela não está vivendo, está sobrevivendo, ela está olhando para uma coisa de curto prazo, essa pessoa às vezes tem dificuldade de olhar para o plano que a gente faz falando de educação financeira. Então, e digo isso porque eu vejo que, além da estrutura, a gente tem um desafio dentro da sala de aula, que é motivar essa criança que tem, principalmente as crianças mais carentes, as que têm mais dificuldade, a olhar para esse assunto como um assunto que faz parte do dia a dia dela, né? Que é aquela coisa mais pragmática, que a gente sabe que vai ser mais atraente. E a gente tem que colocar nesse programa, a gente tem que colocar os mecanismos para fazer com que essa criança se interesse. Que é falar de coisas que tem a ver com o dia a dia dela, falar de exemplos de pessoas que talvez não tenham tanta renda, exemplo de pessoas que estão resolvendo problemas mais difíceis hoje, de como lidar com o salário mínimo, muita gente para comer, para sobreviver desse salário mínimo e tal. Então, vejo que, tratando desse aspecto mais... Primeiro, né? Então, voltando ao ponto, que eu queria fazer um contraponto. Verificar algumas dessas questões de aplicabilidade, dado que esses países não estão no mesmo momento econômico do Brasil. Sim. Então, isso tem que ser visto para a gente não correr o risco. Bom, que você fala de empreendedorismo, uma empresa que não faz uma joint venture local, não sabe caminhar aqui, de repente as coisas não dão tão certo como quem sabe caminhar. Uhum. Então, tem que fazer essa parceria, né? Sim. Primeiro, de entender essas diferenças, e depois de criar um programa pedagogicamente interessante para ter adesão. Senão você fala, implantei e não tenho resultado. Não tenho resultado porque a pessoa não presta atenção na aula. Não presta atenção na aula porque o assunto não é interessante. Então a gente tem que criar mecanismos para que o assunto seja interessante. Eu vejo que a técnica para isso é dar o exemplo que faz parte da vida da pessoa. O participante da aula tem que sentir que o exemplo é dele. Quanto mais prático, mais da realidade dele, mais efetivo. Ele vai se interessar naturalmente. Tá? Então, isso seria para todas as disciplinas, né? Então, você perguntava do entrave, né? O que pode ser uma dificuldade? Uma dificuldade pode ser encontrar esse caminho entre a estrutura, o plano pedagógico, a estrutura da escola e a estrutura curricular, o professor que entenda desse processo pedagógico e garantir que esse professor, essa professora, use o exemplo que interessa para a criança. Porque se não tiver toda essa combinação, você pode gastar com um projeto e o projeto não andar. Você tem que fazer com que todas essas coisas andem juntas, mas não obstante, né, apesar disso, vale a pena. Só da gente pensar na possibilidade de talvez não todas essas crianças, mas uma parte dessas crianças de educação financeira, a gente consegue, aos poucos, ir mudando o ambiente econômico, né? Essas pessoas olharem para a economia e ter um consumo mais consciente. A gente tem dificuldade, por exemplo, falando de coisas econômicas, tem dificuldade com o crédito, porque o crédito tem inadimplência. E a gente tem inadimplência por questão de desemprego, mas por questão de comportamento de consumo. Se a gente adequar isso, a gente diminui a inadimplência. Diminui a inadimplência, diminui a taxa de juros.
Diminuindo a taxa de juros, você tem uma coisa cíclica positiva aí, que dá para ajudar a economia a melhorar. Então, isso ajuda o futuro melhorando a economia, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorando os aspectos e o econômicos. impacto é incrível. Sim. Tem muita margem para melhorar nesse aspecto. Sim. Até porque a gente estava falando de dificuldades, ele acabou de citar, porque o Brasil tem uma situação Diferente da Finlândia. Diferente da Finlândia. Diferente da Coreia do Sul. Mas, cara, a gente fala sempre que você cresce muito na dificuldade, né? Sim. Muitas vezes você... Né? Por que não implementar isso aqui mesmo? Mas o Brasil passa por um momento econômico X, tá? Que não tem essa condição que a Finlândia tem, como Sim. você acabou de citar. Mas dá para fazer. Como não dá, Dá cara? para Claro fazer. que dá. Dá para fazer. Agora, lógico, temos esse gargalo, né, da qualificação dos professores, porque precisa de tudo isso. Agora, em tese, o recurso já está lá, né? A gente já tem uma grade cheia, né, do horário dos alunos, que os professores já estão lá alocados e já recebem. Então, assim, é mudar a pauta, né? Tirar um Sim. pouquinho, sei lá, aquelas matérias mais avançadas de matemática, de português, de todas as disciplinas, deixar um pouquinho o avançado de lado para incluir esta, com os recursos que a gente já tem na mão. E aí, lógico, precisa qualificar esses professores, porque esse é um... Mas nesse ponto eu concordo totalmente. A grade, a questão não é você colocar mais uma coisa. A questão é você fazer uma releitura dessa grade para que você, dentro da grade, coloque coisas práticas, coisas que as pessoas vejam utilidade, vantagem. Um dos grandes motivos da evasão escolar é a pessoa falar, não, eu tenho coisa mais urgente para resolver, eu tenho que trabalhar agora, isso aqui não está me ajudando. Se a pessoa sente que o estudo está ajudando, não é que o problema dela muda, mas ela se sente mais motivada a continuar. Se ela precisava de uma parte, um delzinho lá de motivação, ela fala, não, eu vou ficar mais um pouco. Então, se a gente adequar dentro dos horários que já tem, dentro dos recursos que já tem, mudar a grade e colocar essa sistemática em que a pessoa consiga dar o exemplo que faz sentido para o aluno, dar o exemplo que faz sentido para essa criança, a gente tem uma possibilidade desse plano funcionar. E os benefícios da pessoa da educação financeira são claríssimos, né? Acho que não é difícil perceber que a pessoa que tem o mesmo dinheiro com educação financeira consome melhor, sobra mais, tem reserva de emergência. Tem uma qualidade de vida muito diferente. Sim. Tem uma percepção do que é qualidade de vida diferente também. Que às vezes a gente acha que o professor de educação financeira vai fazer as coisas ficarem mais baratas, vai mudar a economia. Não, a gente muda o comportamento de consumo e ajuda a pessoa a ter conhecimento para tomar decisões financeiras. Às vezes as decisões financeiras são equivocadas. E você consegue, incrivelmente, gastar menos, e em algumas situações gastar menos com mais qualidade de vida. Tem várias coisas que a gente fala em educação financeira que a gente pode melhorar a qualidade de vida, que a gente pode fazer com que a pessoa consiga com o mesmo dinheiro ter mais qualidade. Vou te dar um exemplo simples. Não, e o problema é a pessoa gastar mais do que tem, né? Sim, isso acontece mas muito. Esse é o problema 1. Esse é o grande problema. Veja um exemplo. E às vezes não tem para onde correr também, né? Você Sim. fica... Tem. Um exemplo simples. Imagina o streaming. A gente tem lá, por exemplo, o Globoplay, tem o Netflix, tem o Spotify, tem várias coisas que você assina. Será que você usa todas? Não, imagina. Então esse é o ponto. Esse é o problema. Se você deixar de assinar uma, já sobra. Daí nego, mas as pessoas querem ter né, aqueles streams. A educação financeira passa aí. Muitas vezes assiste um só. Só tem uma. A educação financeira passa pelo o que eu quero. Será que eu preciso de tudo isso? Então veja, se você só usa um, de fato, e você consegue ter a consciência de que só usa um, não tem problema pagar só um. E você já fez sobrar o dinheiro dos outros. Mas estava faltando, agora falta menos. Então dá para melhorar, às vezes, sem gastar muito, sem perda de qualidade de vida, diminuir o orçamento e passar a ter dinheiro para fazer as coisas. Sempre dá. É muito claro que dá para a gente melhorar com educação financeira mais cedo, as pessoas tendo consciência de consumo mais cedo, elas fazerem escolhas financeiras melhores, escolhas de consumo melhores e conseguir consumir mais e melhor ao longo da vida toda. A gente estava falando de escolas, de educação financeira nas escolas, mas as particulares, isso nas escolas estaduais, né? Sim. Nas escolas particulares, eu acho que já tem uma... A maioria já tem, em algum momento. Como é que é? Sim. Já tem, mas os problemas de consumo são os mesmos. A questão é se você não tem um projeto pedagógico que faz com que a criança olhe para aquilo como uma coisa dela, ela assiste a aula, tira a nota e consome. E acaba consumindo coisa que não precisa, e não guarda o dinheiro, e não tem planejamento financeiro. É evidente que na iniciativa privada, às vezes com mais recursos, você consegue melhores resultados, porque tendo mais recursos é possível fazer mais coisas. Mas não é impossível fazer no setor público, não é impossível.
É possível ter bons resultados no setor Concorda, público. Renato? Dá para fazer, Plenamente, mais do que isso. Cada real Escola investido pública. nisso, eu não lembro os dados de cor, tá? Mas assim, o retorno para a sociedade em termos de aumento de PIB é fenomenal. Sim. Não vou chutar aqui, sei lá, 7 vezes um dos estudos que eu li. Ou seja, você investe R$1 aqui. E tem 7 de resultado. Tem 7 Sim, de sim. resultado. Eu posso estar errando aqui, talvez seja 6, Não, talvez seja imagina, 8. não. Mas tá, quer dizer, é um retorno incrível. Então, assim, a gente como sociedade, eu acho que não tem muito porquê ficar pensando, eu não consigo entender qual investimento vai ser melhor do que esse que multiplica por 7. Sim, esse A investimento gente, é maravilhoso. infelizmente está chegando aqui ao final do programa, a gente tinha muito mais assunto, mas numa próxima a gente vai se reencontrar para falar mais sobre isso. Legal. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, era uma aula aqui, né? Isso é uma aula de finanças e é muito importante isso, que desde pequeno, como eu disse, né, você ter essa, e você falou, e eu ainda cheguei, ainda falei do ditado, né? São os pequenos que se fazem os Sim. grandes, e é uma grande verdade, né? Quanto mais você direcionar, quanto mais você colocar na cabeça da criança, que nem o exemplo que você deu do seu sobrinho, do seu, né, com 13 anos de idade, já pensando assim, se ele for nessa vibe, nesse caminho, com 60 anos ele está aposentado e bem, com dinheiro. Sim. É isso. Eu queria agradecer, Renato, a você também, meu garoto grande Paulo, também é um expert aí em finanças, e você Sérgio, também como economista. Grande Obrigado pela satisfação presença. para mim, para a gente estar aqui discutindo um tema A gente é que tão agradece. relevante quanto esse. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Estou à a disposição. vocês. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima. Valeu, gente. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.